À medida em que os continentes se movem e colidem, vulcões explodem e glaciares avançam ou recuam. Forças titânicas estão sempre em ação, deixando uma trilha de mistérios geológicos. Este episódio apresenta a incrível jornada de um dos metais mais indestrutíveis e valiosos do planeta, o ouro. Tudo começou no espaço. Uma imensa explosão lançou pequenas partículas de ouro a 110 milhões de quilômetros por hora, formando as rochas do nosso planeta. Como minúsculos fragmentos de ouro se acumularam até formar gigantescos depósitos, é um dos grandes mistérios da Terra. Para encontrar a resposta, os geólogos garimpam antigos leitos de rios, procurando velhos tesouros ocultos acima e abaixo do solo, investigando estranhas maravilhas naturais e encontrando pistas que, por fim, revelarão como nasceu nosso planeta. Os físicos descobriram que o rei dos metais foi produzido no espaço, muito antes do planeta Terra existir, há mais de 5 bilhões de anos. Os átomos do ouro e de outros metais pesados formaram-se no turbilhão de uma supernova, uma estrela gigante e moribunda. Quando explodiu, ondas de choque espalharam minúsculas partículas de ouro pelo universo a 110 milhões de quilômetros por hora, dispersando-as pelo sistema solar primitivo. Quando essa nuvem de escombros se compactou, o ouro foi aprisionado nas rochas do planeta Terra em formação. Dispersos e inativos, até hoje, os depósitos de ouro da Terra são partículas pequenas e isoladas nas rochas. É irônico, mas o ouro está por toda parte, na terra do nosso quintal, nas pedras dos leitos dos rios. Mas o problema é que está em quantidades muito pequenas. Nessas pedras, a proporção pode ser de 1 parte por bilhão. É como encontrar somente 1 grão de areia em uma piscina olímpica. Os raros depósitos grandes de ouro estão concentrados em alguns poucos lugares muito especiais do mundo. Os maiores estão no sul da Austrália, na China, na África do Sul, no Peru e no oeste dos Estados Unidos. É tarefa dos geólogos descobrir onde e por que a Terra acumula ouro em quantidade suficiente para ser minerado. Os pioneiros suspeitavam que os rios traziam o ouro de uma fonte em algum lugar nas montanhas, o filão principal. Mas na saga para descobrir a origem do ouro, os geólogos desceriam até as profundezas da Terra e enfrentariam algumas das forças mais destrutivas do planeta. No século XIX, mineiros extraíram quase 2 toneladas de ouro dos cursos d'água e leitos de rios da Califórnia, no valor de mais de 80 bilhões de dólares. Mas esse ouro fácil não demorou a acabar. Eles precisavam encontrar a fonte do ouro, o filão principal, e partiram para as montanhas. Era isso que eles procuravam. Um grande veio de quartzo, cheio de ouro, e que se estende por quilômetros através dos campos. Eles conseguiram extrair milhões de gramas de ouro, de fontes como esta aqui. Com a descoberta do filão principal, o garimpo deixou de ser uma busca individual e se tornou um grande negócio. Centenas de minas brotaram em toda a Califórnia e empregaram milhares de homens. Descobrir que força geológica concentrou o ouro nas montanhas da Califórnia foi um enigma que desafiou cientistas durante décadas. Em 1853, a mina Allegheny abriu em Sierra County, na Califórnia. Hoje tem mais de 1.000 metros de profundidade e 65 quilômetros de túneis, que levam a uma fatia especial de rocha na montanha. Aqui estou eu, no meio do veio do filão principal. Deve ter cerca de 12 metros de espessura e 800 metros de profundidade. Este é o veio de quartzo contendo ouro que os mineiros procuravam.
O quartzo se forma a partir de um líquido que, quando se solidifica, de algum modo prende pedaços de ouro em seu interior. Está cheio de ouro. Se quebrarmos esse veio de quartzo agora, veremos pequenas quantidades de ouro dentro do quartzo. É uma incrível peça de quartzo. Podemos ver o ouro dentro dele. É muito brilhante, cintila. Existem pistas de como o ouro foi parar dentro do quartzo que foi depositado com o ouro. Pequenas bolhas de fluido estão presas dentro do quartzo. São vestígios de um curso d'água e de minerais que outrora geraram esse veio. A análise dessas bolhas de fluido revelou as condições extremas que criaram a jazida de ouro. O ouro era depositado a 315 graus centígrados. Era um fluido muito quente, quente mesmo, que trouxe o ouro e o quartzo até esse local e resultou no veio. Mas ninguém sabia que força motriz criava esse fluido quente que transportava o ouro. Uma velha pedreira próxima contém uma pista. O veio de quartzo contendo ouro, aqui em marrom, está ladeado por estranhas rochas alteradas. Quando os pioneiros viram essas rochas, ficaram muito animados. Sabiam que estavam chegando perto da fonte do ouro. Viram que as rochas tinham mudado de cor e então chegaram ao filão principal, ao veio de quartzo, a fonte do minério de ouro. O veio de quartzo está comprimido entre essas rochas alteradas. E olhando para essas pedras, vemos que estão deformadas, estão levantadas, partidas, dobradas. Os veios se estendem por centenas de quilômetros do norte para o sul. Existem combinações similares de ouro, quartzo e rocha partida em toda a Califórnia. E, estranhamente, todas estão paralelas à costa. A imensa força que rompeu essas rochas também deve ter criado o fluido quente que transportou e concentrou o ouro. Mas qual era? Os geólogos finalmente resolveram um mistério na década de 50, quando a revolucionária teoria das placas tectônicas esclareceu como as montanhas da Califórnia se formaram. Eles descobriram que, sob o Oceano Pacífico, uma gigantesca placa da crosta terrestre se moveu para o leste e avançou para dentro do continente americano, afundando grandes porções do leito oceânico. Suponha que esta pedra maior é a antiga América do Norte. Nos últimos 300 milhões de anos, o solo oceânico em expansão empurrou os oceanos e os sedimentos sobre o oceano contra a América do Norte e enfileirou os pedaços de solo oceânico e sedimentos do solo oceânico contra a costa oeste da América do Norte. A Califórnia foi empurrada sobre as ondas. Uma extensão montanhosa de rochas esmagadas e sublevadas, separadas por grandes fissuras que se aprofundavam na crosta, criando um terreno composto de gigantescas lajes enfileiradas ao lado da costa. Esse processo de construção de montanhas também teve o poder de criar um fluido incandescente. Rochas subterrâneas